Ouviremos nessa tarde uma exposição a respeito da doutrina que confessamos no Dia do Senhor de número 49 a respeito da terceira petição da oração que Jesus nos ensinou. Inicialmente faremos a leitura na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 13 a 15. 1 João, capítulo 5, versículos 13 a 15. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora, a nossa confissão, Dia do Senhor, de número 49. Pergunta 124. Qual é a terceira petição? Resposta: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade e, sem murmuração, obedeçamos à tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seu ofício e vocação, tão voluntária e fielmente como os anjos no céu. Agora vamos ao texto da pregação. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26. Mateus 16, versículos 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e Justo, concede mais uma vez, Senhor, a Tua bênção, enquanto ouvimos a exposição da Tua palavra. Concede graça ao que fala, saúde, as condições necessárias para expor cabalmente a Tua palavra. Abençoa cada ouvinte. Opera em nós pelo Teu Espírito Santo, nos conformando à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos isso em nome dEle. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos estamos com nossa atenção voltada para a chamada oração do Pai Nosso, a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos, é uma oração bem conhecida e bem usada. Talvez você já viu algum time de futebol no vestuário, antes do jogo, fazer a oração do Pai Nosso. Talvez você viu alguém mencionar, como eu já ouvi, de bandas de rock que cantam blasfêmias, mas que antes de suas apresentações fazem a oração do Pai Nosso. Isso acontece porque todos querem acionar os céus a seu favor. A ideia comum é que a oração é um tipo de gatilho ou de botão que, se acionado,
de certa forma, obriga a Deus a favorecer a pessoa que orou, realizando aquilo que ela precisa ou deseja. Nós devemos perguntar: será que a oração é uma forma de acionar os céus para que a nossa vontade seja realizada na terra? Na oração que Jesus ensinou, nós não aprendemos a buscar a realização da nossa vontade, mas a realização da vontade do nosso Pai Celestial. A oração consiste em pedir ao nosso Pai Celestial que a vontade dele seja realizada na terra com fidelidade e diligência, assim como ela é realizada nos céus pelos santos anjos. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar assim como nos ensina nosso catecismo é, no final das contas, pedir a Deus que Ele nos conceda a graça para que nós renunciemos à nossa própria vontade e, sem murmuração, obedeçamos à vontade dEle, a única que é boa. Isso quer dizer, então, que quem ora, faça-se a tua vontade, deve estar disposto para renunciar à sua própria vontade. E é por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sob o seguinte tema: a cruz e a renúncia da nossa vontade. A cruz e a renúncia da nossa vontade. Vamos olhar para o texto. O versículo de número 24 de Mateus 16 começa assim: Então disse Jesus. Isso significa que o que Jesus diz aqui nesses versículos, a partir do 24, tem relação com o que aconteceu um pouco antes. Por isso, o então, disse Jesus. E o que aconteceu antes? No início do capítulo 16, lemos sobre os fariseus e saduceus, em sua incredulidade, pedindo a Jesus que realizasse um sinal que provasse ser ele o Cristo. Depois, lemos que Jesus perguntou sobre o que o povo dizia a seu respeito, quem ele era. E então ouvimos a famosa confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então temos um contraste. A incredulidade dos fariseus e saduceus, a fé dos discípulos. Os discípulos, então, de fato, criam que Jesus era o Cristo, ungido de Deus. No entanto, a expectativa dos discípulos era de que, em breve, Jesus se revelasse como o Cristo e desse início ao seu reinado glorioso. Lendo os evangelhos, sabemos, os discípulos tinham pretensões de ocupar posições de honra no reinado de Jesus Cristo. Mas, em vez de anunciar o início de um reinado glorioso, que era a vontade e o desejo dos discípulos, o que Jesus lhes anunciou? Ele anunciou sua morte e ressurreição. Sofrimento, morte. Certamente essas palavras foram como balde de água fria sobre a expectativa dos discípulos. E por isso não é de admirar que Pedro tenha ficado tão chateado a ponto de ser ousado de repreender o Senhor Jesus Cristo e dizer: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Por isso Pedro foi repreendido pelo Senhor. As palavras de Pedro expressavam a vontade de Pedro e a vontade dos outros discípulos, mas não a vontade de Deus. E Jesus viu que isso era uma tentação do próprio Satanás. Diante desse incidente, Jesus aproveita para ensinar algo aos discípulos.
Então disse Jesus. Ele vem a ensinar algo sobre a nossa vontade e a vontade de Deus. O ensino de Jesus aqui é claro, é penetrante e, sem dúvidas, é um murro nas pretensões egoístas dos discípulos. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, isto é, se alguém tem o desejo de se tornar um dos meus discípulos, deve saber que esse discipulado tem implicações. Quais? Jesus diz que a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Notem, na diretriz oferecida pelo Senhor, nós temos 3 verbos. Crianças, vocês conseguem pensar a essa hora da tarde nos 3 verbos? Que a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O verbo negar, o verbo tomar e o verbo seguir. Esses 3 verbos estão no imperativo. Quer dizer, eles não são conselhos como ser um discípulo melhor, mas são uma exigência básica. Qual é a coisa mais básica que um discípulo de Cristo faz? Ele se nega, ele toma a cruz e ele segue a Cristo. É imprescindível ao discipulado. Vamos pensar brevemente nesses 3 verbos. Primeiro, é preciso negar-se a si mesmo. Olhe para esse verbo e pergunte: o que deve ser negado aqui? O que você tem? Não. O que você faz? Não. Então, qual é a renúncia? A renúncia completa de si mesmo. Não meramente do que tem, não meramente do que faz. É, em outras palavras, a morte do eu. É a renúncia da autonomia. O outro verbo, tomar ou erguer, neste caso, tomar ou erguer a cruz, o que isso quer dizer? Talvez para nós, tanto tempo depois, percamos a ideia aqui, mas os ouvintes de Jesus logo entenderam. A cruz era uma das formas em que os criminosos eram mortos. Era a forma mais vergonhosa, desprezível e dolorosa. Não só tirava a vida da pessoa, mas era, no final das contas, uma humilhação terrível, todo o processo. Então, quando alguém ia para o tribunal e de lá saía tendo uma coluna transversal nas costas, todos sabiam, aqui está um homem morto. O que aguarda esta pessoa é vergonha e morte. E durante todo o caminho, desde o tribunal até o local de crucificação, o condenado seria cuspido, chutado, machucado, envergonhado de várias formas. Então, quando Jesus falou de tomar a cruz, os ouvintes entenderam que lhes falava de morte. Mas isso ficou ainda mais claro quando o próprio Senhor Jesus morreu. Tomar a cruz significa identificar-se com Cristo, passar a vergonha e humilhação por causa da nossa relação com Cristo, estar nesse contexto disposto a morrer por causa dele. Isso tudo começa com negar-se a si mesmo até a morte. Aqui precisamos observar, esses 2 primeiros verbos têm um tempo que indica que esse negar e esse tomar se trata de algo definitivo. É algo que o discípulo faz uma vez por todas.
De uma vez por todas, ele nega a si mesmo, de uma vez por todas, ele toma a sua cruz. Nós temos o terceiro verbo, seguir, siga-me. Tem o significado de ir pelo mesmo caminho que Jesus. No entanto, isso não é feito aqui de maneira definitiva. Aqui temos algo sempre presente. A ideia aqui é que seguimos a Cristo hoje e amanhã até o final das nossas vidas. É um seguir diário ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, obviamente vocês percebem a diferença entre o que Jesus está ensinando aqui, daquilo que é ensinado em muitos púlpitos em nossos dias. Tornar-se um discípulo de Cristo não é se assentar num trono e ver seus desejos serem realizados, suas cobiças satisfeitas. É antes renunciar a si mesmo, se preciso, até a morte. O que isso significa? Que os discípulos de Jesus não vivem para si mesmos. Não buscam seus próprios interesses. Não lutam por ver sua vontade realizada. Por que não fazem isso? Porque quando se tornaram discípulos de Cristo, eles renunciaram a si mesmos. Renunciaram à sua própria vida de uma forma definitiva. Portanto, se você é um discípulo de Cristo Jesus, significa que você já abriu mão de si mesmo, de que você já assumiu as implicações de seguir a Cristo. E se alguém não tem essa disposição, não pode ser um discípulo de Cristo. O que certamente resultará em um prejuízo terrível no dia final, nos alerta o Senhor. Por isso ele adverte que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isto é, quem não estiver disposto a esta renúncia completa do seu eu, de sua vontade e desejos, quando chegar no dia final, perderá a sua vida de forma definitiva. Mas quem perde agora, quem renuncia agora a si mesmo, quem está disposto até mesmo a morrer por causa de Cristo, Jesus diz, no dia final, achará a vida eterna. O versículo 26, para mostrar então a insensatez de perder a vida no final, Jesus faz uma pergunta retórica. O que ele quer dizer é, mesmo que alguém que não renuncie a si mesmo, ganhe o mundo inteiro, mesmo que essa pessoa veja todos os seus desejos realizados, mesmo que a vontade dessa pessoa seja plenamente satisfeita, contudo, isso não adiantará nada. No dia final, perderá a sua vida. E será que no dia final há algo com que barganhar? Jesus diz que não. Nada fará com que tenha a sua vida. Amados irmãos, o que Jesus diz aqui vai contra aquilo que é comum. Todos querem salvar a sua vida, protegê-la, desfrutá-la ao máximo. Mas veja, se você é um discípulo de Jesus, você já não tem sua vida em suas próprias mãos. Você é alguém que perdeu a sua vida. Você é alguém que abriu mão da sua vontade para submeter-se à vontade de Deus, que conforme nos diz a Escritura, é a única que é boa e perfeita. Então você não vive mais para si, vive para Deus. A implicação disso é que a pessoa passa a viver de forma submissa à vontade de Deus, de tal forma que só Deus decida sobre a sua vida. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre esta submissão à vontade de Deus. Por exemplo, no Getsêmani ele orou, faça-se a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? A cruz. A vontade do Pai era que Jesus bebesse completamente do cálice amargo da ira de Deus que nós merecíamos. Era de que o justo sofresse e fosse morto pelos injustos.
Então, nós devemos glorificar a Deus porque Jesus buscou a vontade do Pai e a vontade do Pai foi realizada. E é exatamente porque a vontade do Pai foi realizada que nós, pela graça, tivemos condições de renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E agora sabemos que, de fato, o fato de Cristo ter morrido por nós significa que morremos para nós mesmos a fim de vivermos para Deus. Então podemos dizer, a cruz mudou nossa perspectiva de vida. E parece estranho dizer, mas é verdade. A cruz nos libertou de nós mesmos. A cruz nos libertou de nós mesmos, de nossa malícia, de nosso egoísmo, de nossa tolice. Nos libertou para que cumpramos a vontade de Deus. Então, quem pode orar, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu? Se você é um discípulo de Cristo, se você já negou a si mesmo, esta é a sua oração. Se você é um discípulo de Cristo, por trás de cada pedido, mesmo quando você não usa essa expressão, está a ideia de que você, por trás de cada oração sua, está buscando a vontade de Deus, não a sua. Em tudo, sua oração é: faça-se a tua vontade. Se você é um discípulo, então você sabe que quando pede faça-se a tua vontade, você deve estar pronto para ver as coisas irem em direções totalmente diferentes daquelas que você desejou, e para pensar na pregação de hoje pela manhã, daquelas que você planejou. Mas quando isso acontecer, quando tudo que você planejou der errado, mesmo depois de oração, mesmo depois de aconselhamento, quando tudo ainda der errado, você pode ter, por causa das palavras de Cristo, consolo. Você pode dizer a si mesmo: ah, Deus respondeu minha oração. Deus cumpriu a sua vontade perfeita e boa. Não é isso? Você não estava pedindo a vontade de Deus, que ela fosse feita a começar por sua vida? Você não diz: a vontade dele é boa e perfeita? Então, nas noites mais escuras, nas dificuldades mais complicadas, ainda assim você poderá dizer: bendita seja a vontade do meu Pai celeste, que respondeu às minhas orações. Então pense um pouco. O que você quer para a sua vida? 2026 se aproxima. O que você espera? Quais são os seus desejos? Sabemos bem o que vem nos cartões de Natal e de fim de ano. Espero que todos os seus sonhos se concretizem. Uma frase famosa. Que todos os seus planos sejam bem-sucedidos. Sim, é um bom desejo. Podemos ter em relação uns aos outros esse desejo. Não é pecado. Mas se você é um discípulo de Cristo, você sabe que tudo isso está debaixo de uma vontade maior do que a boa vontade nossa uns para com os outros. Uma vontade que nunca erra, que nunca se engana, que nunca falha, que é sempre boa, que é perfeitamente amorosa, que é lúcida. Uma vontade que sabe o fim antes do começo. A vontade do nosso Pai
celestial. Então, se você é um discípulo de Cristo, não deve desejar nada que não seja ver a vontade de Deus cumprida em sua vida em cada um dos dias de 2026 e qualquer outro ano. Se você é um discípulo de Cristo, deve dizer, e para fazer isso é preciso coragem: morte a todos os meus planos, morte a todos os meus sonhos, morte a todos os meus desejos que não estão de acordo com a vontade de Deus. É isso que você quer? É isso que você ora? Isso é de fato radical e é extremamente difícil. E por isso mesmo não pode ser cumprido a menos que o próprio Deus nos conceda a graça de vivermos à luz desta renúncia. No entanto, apesar da dificuldade, da gravidade, não existe discipulado sem isso. Você nem pode dizer que é crente se você não tem isso. Quem não renuncia a si mesmo está fadado a um prejuízo inimaginável, a perda da própria vida no dia final. Então, mesmo que essa pessoa se divirta por 1 milhão de horas, mesmo que encontre 1000 alegrias diárias, mesmo que sua vida seja cercada por prazer, mesmo que se torne rico, mesmo que seja amado por todos, mesmo que veja sua vontade sempre cumprida na terra, nunca conhecerá a verdadeira vida, porque no dia final seus planos serão todos rompidos como as teias de uma aranha. E aquilo que a pessoa mais ama será reduzido a pó, e nada sobrará senão vergonha e sofrimento eterno. Por outro lado, se alguém renuncia à sua própria vontade, pode descobrir que esta renúncia pode ser vergonhosa neste mundo. Um mundo onde a realização pessoal é buscada a todo preço. Num mundo onde o grande alvo é a felicidade. Num mundo onde todos querem ter sua própria vida em suas mãos e buscam seus próprios interesses. Sim, pode ser vergonhoso esse tipo de vida. Mas você já tomou essa vergonha nas costas. Você já tomou a sua cruz. Você é alguém que caminha com a viga transversal em suas costas. Você assumiu as implicações de seguir a Cristo até a morte, se necessário. E para lembrar o nosso catecismo, você é alguém que não pertence mais a si mesmo, mas tanto no corpo quanto na alma, tanto na vida quanto na morte, você pertence ao seu fiel Salvador, Jesus Cristo. Então você caminha agora com todos os sofrimentos e vergonhas, mas você sabe que o dia final revelará que este foi o melhor de todos os caminhos. Seguir a Cristo, renunciando a si mesmo. Você sabe que o mundo inteiro, com suas riquezas e prazeres, não vale o que você tem em Cristo. Então, é isso que você tem buscado em suas orações? A vontade de Deus? E quando Deus tem frustrado seus planos para realizar os planos muito sábios dele, você tem aceito isso como resposta a esta oração? Seja feita a tua vontade. Eis algo maravilhoso, irmãos. Se você está em Cristo e ora ao Pai Celestial, seja feita a tua vontade, você pode ter a certeza de que todas as suas orações serão respondidas. Deus sempre cumpre a sua vontade. Então, quando aprendemos a orar conforme Jesus nos ensinou, é exatamente isso que estamos pedindo. Como o catecismo nos diz, que nós e todos os homens renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos à vontade de Deus, a única que é boa. Amados irmãos,
que o próprio Senhor nos conceda esse viver e morrer à luz dessa renúncia. E que Ele nos conceda a graça para nos submetermos integralmente em todas as nossas orações ao nosso Pai Celestial. Que a nossa oração seja sempre cercada por esse perfume delicioso. Seja feita a tua vontade. Amém.